A história dos antibióticos. Bom, falar sobre a história dos antibióticos não é uma tarefa muito fácil não, porque quando será que foi a primeira substância a ser utilizada pelo homem para tratar uma infecção? Na realidade, nós temos vários relatos na literatura, por exemplo, os egípcios que utilizavam mel para fazer o tratamento de feridas. Embora o mel não tivesse grandes propriedades antimicrobianas, mas foi uma tentativa. Séculos depois, outras substâncias, metais pesados também foram utilizados, alcaloides, mas somente no século passado é que realmente os antibióticos que nós utilizamos atualmente, eles foram descobertos. Existe uma história dos antimicrobianos que divididas aí desde os anos 1200, 1300 até agora, que são as substâncias desinfectantes, as substâncias utilizadas para limpar feridas, mas isso não condiz muito com as substâncias que nós utilizamos atualmente para o tratamento das infecções. Só para vocês terem uma ideia, o termo antimicrobiano, ele só foi descrito pelo Prêmio Nobel em 1942 pelo Salman Waxman, foi a pessoa que usou o termo antibiótico. E detalhe, o termo antibiótico depois de já terem sido descobertos os antibióticos. E quem foi na realidade o grande inventor do termo, o nome de uma substância que mata um micro-organismo, foi o Vulliamy. O Vulliamy, em 1889, ele criou o termo antibiose. Então era alguma substância que matava alguma coisa que estivesse causando uma infecção, porque eles tinham um conhecimento um pouco quanto precário, vamos dizer assim, em relação aos micro-organismos. Eles também chamavam de animalículos, porque eram animais bem pequenos. Mas afinal de contas, qual foi o primeiro antibiótico a ser descoberto? Alguns dizem que foi a penicilina, pelo Fleming, em 1929. Outros dizem que foi as sulfas. O problema é que a sulfa só foi relatada como uma droga com atividade antimicrobiana em 1932. E aí, obviamente, as sulfas perderam a corrida para a penicilina. Bom, a história da penicilina, boa parte de vocês já conhecem, mas para quem nunca ouviu falar, o Fleming, diz a lenda que ele esqueceu uma placa onde estavam as bactérias crescendo, num canto ali no laboratório, e um fungo que vive nas superfícies, no teto, fungo que é responsável por formar o mofo, o penicillium, caiu ali naquela placa onde estavam crescendo as bactérias, e próximo do fungo formou-se um halo onde as bactérias não estavam crescendo. E aí Fleming pensou, opa, o que será que tem aí nesse fungo? O fungo tem alguma substância que não deixam as bactérias crescer, então provavelmente eu consigo purificar o máximo possível a molécula que está ali presente e que tem atividade antibacteriana. E bom, penicilina, gente, desde o Fleming até hoje, ainda é um antibiótico que é utilizado no tratamento de diversas infecções, assim como as sulfas. As sulfas sofreram algumas modificações, mudaram as moléculas, mas também as sulfas são utilizadas até hoje no tratamento de diversas infecções. Bom, com penicilina, com sulfas, enfim, por que desenvolver novos antibióticos? Então, a resposta é muito óbvia. As bactérias, elas são muito espertas e obviamente que elas desenvolvem o quê? Resistência contra os antibióticos. Então, só para vocês terem uma ideia, depois da introdução da penicilina, lá em 1929, vou deixar aí na tela para vocês um gráfico mostrando o momento em que os antibióticos foram descobertos e o momento em que apareceram as primeiras bactérias resistentes àquele antibiótico. Quer dizer, não são bactérias que já são naturalmente resistentes, porque as bactérias podem ser naturalmente resistentes ao antibiótico. Não vai funcionar nunca, porque aquele antibiótico tem um mecanismo de ação que
atua em um determinado lugar da bactéria. Se a bactéria não tem esse lugar, obviamente que ele não vai funcionar. O que eu estou querendo dizer é aquela resistência onde a bactéria antigamente era sensível, posteriormente ela ficou resistente. Então a penicilina, só para vocês terem uma ideia, desde o momento que ela foi descoberta, em 1941, então aí foram bons anos onde a penicilina tinha atividade, mas em 1941 apareceu o Staphylococcus aureus resistente à penicilina. A história das sulfas não foi muito diferente não. As sulfas que foram aí descobertas em 1932, em 1942 nós já tínhamos resistência também à sulfa. E aí começou o quê? A corrida pelos antibióticos. A maioria dos antibióticos naquela época, eles eram desenvolvidos, assim como o Fleming demonstrou que uma substância de um fungo era capaz de inibir o crescimento da bactéria, vários pesquisadores químicos buscaram em diferentes tipos de fungos substâncias que poderiam ser utilizadas como antibióticos. Então, logo na sequência da penicilina e das sulfas, vieram, por exemplo, as tetraciclinas, na sequência, polimixinas, vieram depois as cefalosporinas, mais tarde os macrolídeos, seguido dos aminoglicosídeos, os antibióticos com ação contra os anaeróbios, que seriam os nitroimidazólicos, posteriormente os glicopeptídeos, que inclui a vancomicina, a teicoplanina, e aí tem uma cascata de outros antibióticos que eu vou mostrar aí para vocês. E, ao mesmo tempo, anos depois desses antibióticos serem descobertos, então uma meia-vida ali mais ou menos de 5, 10 anos, já apareciam bactérias resistentes. Bom, o fato é que quanto mais antibióticos nós descobrimos, mais resistência as bactérias desenvolvem. Nós temos muitos antibióticos que são descobertos e eu poderia dizer que eles já nascem mortos. Então, outros antibióticos que estão sendo produzidos, que são descobertos, são produzidos, nós sabemos que as bactérias rapidamente vão desenvolver a resistência. Muitos antibióticos que estão sendo lançados atualmente no mercado, eles já saem com ali um percentual de resistência de 20%, 30%, mas muitas vezes são opções terapêuticas que podem ajudar muito os pacientes naqueles outros 70%. Então, esse é o grande desafio dos antibióticos. Nós estamos vivendo uma era onde cada vez menos antibióticos estão sendo desenvolvidos e obviamente que isso é claro, uma vez que o antibiótico você usa para tratar a infecção, 3, 4 dias, o paciente já está melhor, completa ali um tempo de 5, 7 dias, dependendo de uma infecção, no máximo 42 dias. Nas infecções mais crônicas, 6 meses que seja, e aí você para de tomar aquela medicação. Agora vamos pensar por outro lado, se eu tenho lá hipertensão arterial sistêmica, diabetes, são doenças que não têm cura. Então são pessoas que vão tomar um antibiótico por anos, décadas, e obviamente que se eu for investir no desenvolvimento de alguma medicação, eu vou pensar em algo que o meu paciente fidelize, que use durante muitos anos. Não gastar milhões de dólares para desenvolver uma molécula para ser utilizada por 5 dias. Então, esse tem sido um grande problema atualmente para as indústrias farmacêuticas desenvolverem novos antibióticos. Então, de qualquer forma, nós temos que torcer para que as bactérias não fiquem assim tão resistentes aos nossos antibióticos. Nós temos que utilizar os antibióticos da forma mais racional possível. Se nós utilizarmos antibióticos nas doses corretas, no tempo adequado, para os pacientes corretos, nós sabemos que a possibilidade de aparecimento de resistência ela vai ser menor, não vai ser tão rápida. E isso faz com que a gente ainda mantenha diversas opções terapêuticas para tratamento em relação às infecções, sejam elas pneumonias, infecções urinárias, intraabdominais, enfim. Eu espero que a história dos antibióticos ela seja mudada o quanto antes, que desenvolvam alguma substância que você toma ali uma injeção e resolve todo
todo e qualquer tipo de problema infeccioso. Essa é a grande expectativa que a gente tem. Mas enquanto esse dia não chega, nós temos que utilizar os antibióticos da forma mais correta. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. E se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe o vídeo para quem você acha que vai gostar desse assunto e vamos lá.